Você sabia que existe uma prática espiritual capaz de abrir portas em sua vida, curar feridas antigas e trazer um novo rumo para a sua caminhada com Deus? O jejum, ensinado por figuras como Billy Graham, é mais do que apenas uma abstenção de comida. É uma prática profunda de consagração e conexão com o Criador. Ao longo de muitos anos, muitas pessoas passaram a viver sob a ideia de que o jejum é uma prática antiquada, difícil ou desnecessária. Mas a verdade é que o jejum, quando praticado com entendimento, pode trazer mudanças poderosas. Ele vai além da privação física, sendo um instrumento espiritual capaz de libertar a mente e restaurar a saúde emocional e espiritual. Você já se perguntou como essa prática poderia impactar sua vida? Talvez tenha ouvido falar sobre os benefícios espirituais do jejum, mas ainda tenha receios de dar esse passo. Aqui, vamos desmistificar isso e revelar como o jejum de 5 dias pode ser a chave para abrir novas portas. O jejum traz um foco maior para a sua vida espiritual. Ao jejuar, você desacelera as distrações do mundo e se aproxima de Deus. É como um sinal de dedicação, uma entrega de coração, corpo e alma ao Criador. Imagine que durante esses 5 dias você vai aprender a ouvir mais claramente a voz de Deus, a se afastar das distrações e a focar em suas promessas. A prática do jejum tem raízes nas Escrituras. Jesus, em Mateus, capítulo 4, nos mostra o exemplo perfeito de como o jejum é vital para a preparação e resistência espiritual. No versículo 2 de Mateus, está escrito que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Esse jejum não foi apenas físico, mas um preparo espiritual para a sua missão. Ele foi fortalecido pelo jejum e pela oração. E assim como ele, você também pode usar o jejum para fortalecer a sua fé e preparar sua vida para os desafios à frente. Você já parou para pensar no poder do jejum? Não só como uma forma de buscar algo de Deus, mas como uma entrega sincera de seu coração. É um momento de silêncio e conexão profunda com o Senhor, onde você pode experimentar sua presença de maneira única. Lembre-se, mas tu, quando jejuas, unge a cabeça e lava o rosto. Mateus 6, versículo 17. Esse versículo nos ensina que o jejum deve ser algo pessoal, uma prática que não precisa ser mostrada aos outros, mas vivida de maneira íntima com Deus. À medida que você vai avançando nesse processo, vai perceber que o jejum não se limita apenas ao alimento. Ele pode se estender ao jejum das redes sociais, de palavras negativas, até de certos hábitos que não contribuem para a sua vida espiritual. Isso é uma forma de se abrir para o novo, de criar um espaço onde você pode crescer espiritualmente. Agora, pare um momento para refletir sobre isso. O que você deseja que aconteça em sua vida? O que você sente que precisa ser transformado? Em apenas 5 dias, Deus pode abrir portas que você nunca imaginou. Não se trata apenas de uma técnica espiritual, mas de um movimento profundo do seu espírito em direção ao propósito de Deus para você. Se você já ouviu falar do poder do jejum, agora é o momento de vivenciá-lo e experimentar uma mudança real. Agora, para que a gente avance juntos, quero te propor algo simples. Escreva aqui nos comentários a frase: "O jejum move o coração de Deus". Essa frase será como um selo do seu compromisso diante de Deus e também vai mostrar que você está decidido a dar os primeiros passos nessa caminhada. Agora que você já entende o impacto do jejum, vamos explorar como ele pode se tornar uma verdadeira arma espiritual na sua vida. Quando você decide se dedicar a esse processo, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Você não está apenas sacrificando alimentos ou comportamentos, mas está abrindo seu coração para que Deus faça uma obra profunda em sua vida. Jejuar é permitir que Deus ocupe cada espaço do seu ser,
No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, está escrito: Ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e choro e lamento. Aqui, vemos que o jejum é um ato de rendição. Ao jejuar, você não está apenas se afastando de algo, mas se aproximando mais de Deus, entregando a Ele cada área de sua vida. Este versículo nos lembra que o jejum é também um meio de arrependimento e de renovação espiritual. Muitas vezes, você pode sentir que sua vida espiritual está estagnada, ou que as portas que você tanto busca não se abrem. Esse é o momento de jejuar com um coração quebrantado, buscando a presença de Deus de forma mais intensa. Ao fazer isso, você cria uma atmosfera onde milagres podem acontecer. É no momento de jejum que você se fortalece, porque ao enfraquecer a carne, você permite que o espírito se fortaleça. Não é fácil. O jejum é um sacrifício, mas é também uma vitória. No livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, Deus nos ensina o verdadeiro jejum. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Deus não está pedindo um jejum de aparência, mas um jejum que leve à transformação, que liberte e restaure. Essa jornada não é sobre conquistar algo de Deus, mas é sobre permitir que Ele conquiste você. À medida que o jejum vai moldando seu espírito, você começa a ver a vida com outros olhos. Você se torna mais sensível às necessidades dos outros, mais atento à sua voz e mais disposto a obedecer. Às vezes, o jejum traz um desconforto físico, mas é exatamente nesse desconforto que você encontra o verdadeiro propósito. O desconforto não é um obstáculo, mas uma oportunidade para se aproximar mais de Deus, para depender mais dele e para ser fortalecido em áreas que você nem sabia que precisava de força. Quando você se submete ao jejum, você não só ganha mais da presença de Deus, mas começa a enxergar as coisas do ponto de vista dele. Agora, ao refletir sobre essa jornada espiritual, eu quero fazer um convite especial. Se você está pronto para se comprometer com essa caminhada de jejum e transformação, inscreva-se no canal para receber mais vídeos que vão te ajudar nessa jornada espiritual. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, o jejum como uma poderosa ferramenta de libertação. Ao longo da vida, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos aprisionados por nossos próprios pensamentos, vícios, medos ou até mesmo por circunstâncias externas. Esses fardos podem ser emocionais, espirituais ou físicos, e às vezes a sensação de estar preso é tão forte que parece impossível de superar. Mas a boa notícia é que através do jejum, você pode experimentar uma verdadeira libertação. E essa libertação vai muito além da simples abstenção de alimento. Quando você jejuar de maneira sincera, com o coração voltado para Deus, algo poderoso acontece. Não se trata apenas de uma dieta espiritual, mas de um movimento profundo da sua alma em direção à liberdade. O jejum vai trabalhar em seu espírito, quebrando as correntes que têm prendido sua vida, seja o pecado, as amarras emocionais ou até mesmo os traumas que você carrega. E é isso que Deus deseja para você, liberdade total. Em Isaías capítulo 58, versículo 6, Deus diz: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Nesse versículo, vemos que o jejum não é apenas um ritual ou uma prática religiosa sem propósito. Ele é um meio de quebrar as correntes da impiedade, de desatar as amarras que têm aprisionado você. O jejum é uma ferramenta de libertação espiritual que Deus escolheu para nos dar poder sobre as forças que tentam nos dominar.
Quando você se entrega ao jejum com um coração humilde, preparado para ouvir a voz de Deus, você cria uma brecha espiritual para que Ele atue de maneira poderosa. O jejum vai além da privação do corpo. Ele envolve uma entrega total do seu espírito e uma mudança profunda na sua maneira de viver. Através desse processo, você se torna mais sensível ao Espírito Santo e começa a perceber áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Muitas vezes, você pode se sentir preso a comportamentos ou padrões que não consegue quebrar. Isso pode ser um vício, um pecado oculto, uma ferida emocional ou até mesmo uma dificuldade mental que o impede de viver em plenitude. O jejum age como uma ferramenta de restauração, que purifica sua alma e te prepara para viver em liberdade. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus nos lembra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O jejum é um dos meios que Deus usa para nos libertar, nos purificar e nos aproximar mais de sua presença. O jejum, quando praticado com entendimento, nos dá força para vencer as tentações e para lutar contra aquilo que nos prende. Muitas vezes, sentimos que estamos em um ciclo de repetição, onde os mesmos erros se repetem. Mas, ao jejuar, você está declarando no mundo espiritual que não mais se submeterá a esses ciclos. É um momento de declarar sua vitória sobre as forças que tentam controlar sua vida. A liberdade trazida pelo jejum não se resume apenas à batalha contra vícios ou pecados. O jejum também liberta sua mente. Muitas pessoas vivem sobre o peso de pensamentos negativos, ansiedades e medos. O jejum ajuda a silenciar essas vozes e a criar um espaço onde você pode ouvir a voz de Deus mais claramente. Quando você se dedica ao jejum, está criando um ambiente de paz e clareza para a sua mente e espírito. A Bíblia, em Filipenses 4, versículo 7, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O jejum é uma porta para experimentar essa paz sobrenatural. É importante compreender que o jejum não é uma fórmula mágica para resolver todos os problemas instantaneamente. Mas, ao longo desses dias de consagração, você perceberá que algo começa a mudar em seu interior. As correntes da ansiedade começam a ser quebradas, as dúvidas se dissipam e a presença de Deus se torna mais real na sua vida. O jejum não é um sacrifício perdido, mas uma semeadura que, no tempo certo, dará frutos abundantes. E quando as correntes da carne e do espírito começam a ser quebradas, você se torna mais livre para viver os propósitos de Deus em sua vida. O jejum é um passo importante para alcançar a plenitude de tudo o que Deus tem preparado para você. Não se trata apenas de algo físico, mas de um processo de transformação interna que vai se refletir em cada área da sua vida. O jejum e a oração sempre andaram lado a lado. Muitas vezes, o jejum é uma prática que vai além do físico e se une ao poder transformador da oração. A oração tem o poder de alinhar o seu coração com os planos de Deus, enquanto o jejum prepara o terreno para que você possa receber suas bênçãos de forma mais plena. Quando você une esses dois poderosos instrumentos espirituais, o resultado é uma transformação profunda, não apenas no seu espírito, mas também nas suas ações e atitudes. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 17, Jesus nos ensina: mas tu, quando jejuas, unge a cabeça e lava o rosto. Aqui, ele nos mostra que o jejum não deve ser uma prática visível aos outros, mas algo pessoal entre você e Deus. O mesmo vale para a oração. Ela deve ser algo íntimo, onde você busca sinceramente se conectar com o Senhor. Quando esses dois elementos se unem, você cria um espaço onde milagres podem acontecer. Jejuar sem oração pode ser uma prática vazia, e orar sem jejum pode faltar o poder que essa disciplina traz. Quando combinados,
Jejum e oração formam uma força espiritual imbatível. O jejum tira a distração do mundo e o coloca em um estado de total dependência de Deus, enquanto a oração é o meio pelo qual você conversa com Ele, compartilha seus anseios e se alinha ao seu propósito. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, vemos que os primeiros cristãos, ao buscarem direção para suas vidas, jejuaram e oraram. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui o jejum foi usado como uma maneira de buscar orientação, e a oração foi a comunicação direta com Deus, trazendo uma revelação clara sobre o que deveria ser feito a seguir. O jejum não é apenas sobre se abster de alimentos. Ele é também um afastamento das distrações do mundo, como preocupações, medos e até pensamentos negativos. Quando você ora durante o jejum, você coloca todos esses fardos nas mãos de Deus. A oração é o meio pelo qual você entrega suas lutas, medos e esperanças ao Senhor, e o jejum é a ação que acompanha essa entrega, demonstrando sua fé e sua disposição para receber o que Deus tem para você. Há poder em orar enquanto se jejua, e esse poder se reflete em sua vida cotidiana. O jejum permite que você se concentre naquilo que é mais importante, a sua relação com Deus. Ele vai limpar as distrações e abrir espaço para que você experimente o Espírito Santo de maneira mais profunda. E através da oração, você vai começar a ver mudanças, não apenas em sua vida espiritual, mas também em suas circunstâncias. Deus começa a mover peças em seu favor, porque você está se colocando em um lugar de dependência total dele. Essa prática, quando bem feita, gera frutos. Jejuar e orar juntos faz com que você receba discernimento espiritual, clareza de propósito e uma renovação interior. O Espírito Santo começa a guiá-lo de maneira mais nítida e você começa a perceber que portas começam a se abrir. O jejum não é algo para ser feito de qualquer maneira. Ele precisa ser acompanhado de uma oração sincera e de um coração preparado para ouvir a voz de Deus. Como está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O jejum com oração cria esse espaço onde Deus pode revelar a você os mistérios que Ele tem guardado. Imagine o impacto de um jejum acompanhado de oração, quando feito com um coração humilde e disposto a obedecer. Você não só estará mais perto de Deus, mas estará em sintonia com o que Ele deseja para a sua vida. A oração nos dá direção, e o jejum prepara o coração para aceitar essa direção, mesmo quando ela é difícil de seguir. Quando você orar durante seu período de jejum, lembre-se de que a oração é o canal de comunicação com Deus e que Ele está pronto para responder às suas perguntas, renovar sua força e te guiar pelo caminho da vitória. Agora que você já entende a relação entre jejum e oração, é hora de se perguntar: o que você precisa buscar em oração durante o jejum? Quais áreas da sua vida precisam de mais clareza? Coloque essas perguntas diante de Deus e espere com confiança as respostas que Ele trará. O jejum não é apenas uma prática espiritual, mas uma verdadeira jornada de transformação pessoal. Ele não só afeta sua vida espiritual, mas também traz mudanças práticas e profundas em todos os aspectos da sua existência. A experiência de jejuar, se feita de maneira consciente e focada, pode ser um divisor de águas na sua vida, proporcionando um novo olhar sobre quem você é, o que você valoriza e o que Deus deseja para você. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O jejum, quando praticado com o propósito de transformação,
nos ajuda a abandonar as velhas maneiras de viver, os antigos padrões de pensamento e comportamento que nos afastam do plano de Deus para a nossa vida. Ele é uma ferramenta que Deus usa para fazer de você uma nova pessoa, alguém mais alinhado com sua vontade e mais sensível às coisas do reino. Quando você jejua, começa a perceber que certas coisas que antes pareciam essenciais para sua felicidade ou bem-estar não são mais tão importantes. O jejum proporciona uma clareza que você não pode obter de outra forma. Ele ajuda a eliminar as distrações do mundo, trazendo um foco renovado sobre o que realmente importa. Muitas vezes vivemos com uma falsa ideia de que precisamos de tantas coisas para sermos completos. Mas ao jejuar, você começa a entender que o que realmente falta em sua vida é uma conexão mais profunda com Deus. O jejum também oferece um tempo para refletir sobre sua vida, suas prioridades e seus objetivos. Durante esse período, você começa a questionar suas escolhas, seus valores e até mesmo as motivações por trás das suas ações diárias. Você percebe que muitos dos seus medos e preocupações são baseados em falsas crenças ou em coisas que não têm importância eterna. Esse processo de autodescoberta é parte da transformação que Deus deseja realizar em sua vida. Além disso, o jejum é uma oportunidade para um autoconhecimento profundo. Muitas vezes, estamos tão distraídos com o ritmo acelerado da vida que não paramos para refletir sobre o que está acontecendo dentro de nós. O jejum desacelera essa rotina e nos permite olhar para dentro de nós mesmos. É nesse momento de introspecção que Deus pode revelar áreas que precisam ser curadas, padrões de comportamento que precisam ser quebrados e atitudes que precisam ser ajustadas. Como diz em Salmos, capítulo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O jejum cria um ambiente propício para que Deus faça essa sondagem, revelando o que precisa ser transformado. O jejum também é uma forma de fortalecer a disciplina pessoal. A prática de se abster de certos alimentos ou comportamentos requer autocontrole e perseverança, e essas são qualidades que se refletem em outras áreas da sua vida. Quando você começa a exercitar o autocontrole durante o jejum, percebe que é capaz de tomar decisões mais sábias e equilibradas em sua vida cotidiana. A disciplina que você aprende no jejum vai se refletir em áreas como trabalho, relacionamentos e vida espiritual. Ao jejuar, você aprende a dizer não àquilo que não contribui para seu crescimento espiritual e pessoal. Isso fortalece sua capacidade de resistir às tentações e aos desafios que surgem ao longo da vida. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O jejum te prepara para resistir e vencer as tentações que podem surgir, ajudando você a permanecer firme na fé e nos propósitos de Deus. Durante esse tempo de jejum, você também terá a oportunidade de renovar sua mente. O jejum é uma prática que limpa as lentes através das quais você vê o mundo e permite que você comece a enxergar a vida através da perspectiva de Deus. À medida que você se afasta das distrações e busca a Deus com sinceridade, você começa a perceber como Ele vê as situações que você enfrenta, os relacionamentos que você tem e o propósito maior que Ele tem para a sua vida. Essa renovação de mente é algo que traz paz e clareza. Muitas vezes, as preocupações e os medos obscurecem nossa visão, mas ao jejuar, você se coloca em uma posição de confiança e entrega a Deus. Ele começa a renovar sua mente, fazendo com que você pense de maneira mais alinhada com a sua vontade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito:
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O jejum é uma ferramenta que Deus usa para renovar sua mente e te tornar mais consciente de sua vontade para você. Agora que você está refletindo sobre essa transformação pessoal que vem com o jejum, é hora de se perguntar: o que Deus quer mudar em mim durante esse período? Quais áreas da minha vida precisam de transformação? O jejum é a oportunidade para dar esse passo rumo à mudança, para se entregar completamente ao plano de Deus e deixar Ele fazer a obra que precisa ser feita em seu coração. O jejum é, sem dúvida, uma das mais poderosas práticas espirituais, mas a verdade é que ele também traz à tona muitas lutas internas, desafios pessoais e até dúvidas que estavam escondidas dentro de você. Quando você decide jejuar, não está apenas se abstendo de alimentos ou distrações, mas também enfrentando um confronto direto com as batalhas espirituais que você tem travado, muitas vezes sem perceber. No entanto, é justamente no meio dessas lutas que você encontra a verdadeira vitória. O jejum não é uma prática sem dificuldades. Pelo contrário, ele exige esforço, disciplina e, acima de tudo, uma confiança inabalável em Deus. Quando você enfrenta essas dificuldades com fé e perseverança, Deus usa esses momentos para te fortalecer espiritualmente e te preparar para vencer as batalhas que estão à sua frente. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a palavra nos lembra: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O jejum é uma dessas armas poderosas que Deus nos dá para destruir as fortalezas espirituais que tentam nos prender. Ele não é apenas um sacrifício físico, mas uma maneira de se tornar mais forte espiritualmente, resistindo ao inimigo e às tentações que surgem em nossa jornada. Durante o jejum, é comum que você sinta uma batalha interna. O seu corpo clama por comida, seus pensamentos podem se distrair com preocupações e os desafios parecem mais intensos. Porém, é nesses momentos de fraqueza que Deus se torna mais forte em nós. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O jejum, quando feito com o coração correto, te coloca em um estado de dependência de Deus, onde Ele age poderosamente em sua vida. O jejum também serve para revelar as áreas de sua vida que precisam de cura e libertação. Quando você se dedica a esse tempo de consagração, não está apenas lutando contra as tentações do mundo exterior, mas também contra as lutas internas que te impedem de alcançar o pleno propósito de Deus. Esses desafios podem vir na forma de inseguranças, traumas não resolvidos, vícios emocionais ou até padrões de pensamento negativos. O jejum, com oração e entrega sincera, começa a trazer à tona essas questões, permitindo que Deus as cure. É importante entender que a vitória espiritual não significa a ausência de lutas, mas sim a capacidade de enfrentá-las com confiança em Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos instrui: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O jejum nos fortalece espiritualmente, nos prepara para a batalha e nos capacita a viver em vitória. A verdadeira vitória espiritual não vem da ausência de dificuldades, mas da maneira como enfrentamos essas dificuldades com a ajuda de Deus. O jejum também nos ensina a disciplina espiritual, algo essencial para vencer nossas lutas internas. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: toda correção, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ao jejuar, você está se submetendo à disciplina de Deus, permitindo que Ele trabalhe em você e te molde à sua imagem. Esse processo, embora desafiador, traz frutos de justiça, paz e renovação espiritual. Lembre-se, o jejum não é apenas um momento de esforço físico, mas uma oportunidade de se entregar totalmente a Deus, permitindo que Ele te capacite para vencer as batalhas espirituais que você enfrenta. Ao se entregar a Ele, você começa a perceber que não está mais lutando sozinho, mas com o poder de Deus ao seu lado. Quando o inimigo tentar te fazer cair, você terá a força para resistir. Quando os desafios parecerem grandes demais, você saberá que o poder de Deus é maior. Por isso, não se desanime quando a luta parecer difícil. No jejum, você não está apenas sacrificando o que é físico, mas fortalecendo o que é espiritual. Como diz a palavra em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O jejum é o momento em que você pode se tornar mais forte no Senhor, superando as lutas internas e conquistando a vitória espiritual que Deus tem preparado para você. Agora que você está refletindo sobre o poder do jejum para trazer vitória espiritual, é importante saber que cada batalha enfrentada nesse processo é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Deus não te abandona nos momentos difíceis, mas usa esses momentos para te moldar e te preparar para as vitórias que virão. Jejuar é, sem dúvida, uma jornada de autodescoberta e intimidade com Deus, mas também é uma forma de alinhar sua vida com o propósito divino. Deus tem um plano para cada um de nós, um propósito que vai além do que podemos imaginar. Às vezes, nos sentimos perdidos ou incertos sobre o que Ele quer para nossas vidas. Mas o jejum tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar claramente o caminho que Deus preparou para nós. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando você jejua, você se aproxima mais do coração de Deus e começa a perceber mais claramente os seus planos para a sua vida. O jejum não só fortalece seu espírito, mas também te ajuda a discernir a vontade de Deus em sua jornada. Ele traz revelações e orientações que você, de outra forma, não teria. Quando você se dedica a buscar a Deus com sinceridade, Ele começa a revelar passos específicos para a sua vida, seus relacionamentos, sua carreira e sua missão no mundo. É no momento do jejum que você cria um espaço para ouvir a voz de Deus de forma mais nítida. O barulho do mundo se dissipa e você começa a perceber aquilo que antes passava despercebido. Muitas vezes, o que você precisa para entender melhor seu propósito divino não é mais informação, mas uma conexão mais profunda com Deus. O jejum cria essa conexão. Ele vai além do simples ato de se abster de algo. Ele cria um ambiente onde você pode receber direção clara de Deus sobre sua vida. No livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, está escrito: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma na sequidão, e dará fortaleza aos teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus promete guiar aqueles que buscam sua direção de todo o coração. Quando você jejua, você coloca sua vida nas mãos dele, permitindo que ele te conduza de acordo com o seu plano perfeito. Isso não significa que a jornada será fácil, mas significa que Deus estará com você, fornecendo tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. À medida que você cresce espiritualmente e se dedica ao jejum, você começa a perceber que há algo muito maior do que suas preocupações diárias. O jejum transforma sua perspectiva, e você começa a ver sua vida sob a ótica de Deus.
Seus objetivos, suas ambições e até os pequenos detalhes da vida começam a fazer sentido dentro do plano eterno de Deus. Você começa a se perguntar: o que Deus quer para mim? Como posso contribuir para o seu reino? Como posso ser uma bênção para as pessoas ao meu redor? Essas perguntas surgem naturalmente quando você se coloca em sintonia com a vontade divina. O jejum também traz clareza sobre como você pode viver de acordo com o propósito de Deus. Muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, sem saber qual direção tomar. O jejum ajuda a limpar a confusão e a ansiedade, trazendo paz ao seu espírito e clareza ao seu pensamento. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O jejum é uma forma de confiar em Deus de todo o coração, entregando-lhe as suas preocupações e permitindo que Ele te guie. À medida que você cresce nesse entendimento, você começa a perceber que sua vida não é apenas sobre realizar os seus próprios sonhos, mas sobre se alinhar ao propósito maior que Deus tem para você. Deus quer que você viva uma vida plena, cheia de propósito e significado, e o jejum é uma maneira de se render completamente à sua vontade. Ele usa o jejum para moldar seu caráter, renovar sua mente e preparar seu coração para cumprir o seu chamado. Agora, à medida que você se aproxima de um maior entendimento de seu propósito divino, lembre-se de que o jejum não é uma prática pontual, mas um estilo de vida de entrega e obediência. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele começa a transformar não apenas suas circunstâncias, mas também sua maneira de ver o mundo, de ver as pessoas e de ver a si mesmo. O jejum é a chave para uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. E à medida que você cresce espiritualmente, você começa a perceber que viver o seu propósito é a verdadeira fonte de alegria e satisfação. Chegamos ao final dessa poderosa jornada de jejum e agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre tudo o que Deus fez em sua vida. O jejum não é apenas uma prática espiritual que se inicia e termina com a abstinência de alimentos, mas uma jornada profunda de transformação e renovação. Cada dia que você se dedicou ao jejum, Deus trabalhou em seu coração, quebrando correntes, restaurando sua visão e te preparando para viver uma vida mais alinhada com seus propósitos. A gratidão é a resposta natural de quem experimenta a bondade de Deus em sua vida. No Salmo 107, versículo 1, está escrito: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao terminar esse tempo de jejum, sua alma é tomada por uma imensa gratidão. Gratidão por tudo o que Deus fez por você, por tudo o que Ele revelou a você e por tudo o que Ele está prestes a fazer. Este momento é de celebração. Celebração pela libertação, celebração pela clareza e celebração pelo propósito renovado que você agora tem diante de Deus. O jejum é, de fato, uma jornada de rendição. Você começou a jornada com um coração disposto a se afastar das distrações e se aproximar de Deus. E agora, ao final, sua vida foi profundamente transformada. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. À medida que você se aproximou de Deus durante esse tempo de jejum, Ele também se aproximou de você, falando ao seu coração, renovando sua mente e fortalecendo seu espírito. Este é um tempo de celebração, mas também de compromisso. O compromisso de seguir em frente com um novo entendimento sobre quem você é e o que Deus quer para a sua vida. A transformação que você experimentou não é apenas para esse momento, mas é para continuar ao longo de sua vida. Agora que você experimentou a renovação de sua mente, alma e espírito, é hora de viver essa transformação de forma prática em seu dia a dia.
À medida que você avança, lembre-se de que o jejum não é uma prática que termina aqui. Ele é apenas o começo de um estilo de vida de consagração a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, somos instruídos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jejum é uma prática que vai além de um período específico. Ele se reflete em toda a sua vida, em todas as suas ações e escolhas. Agora é o momento de agir. Eu quero te convidar a continuar essa jornada de transformação, a viver cada dia com gratidão e a confiar nos planos maravilhosos que Deus tem para você. Se você experimentou mudanças profundas durante esse jejum, compartilhe isso com a comunidade. Conte sua história, fale sobre o que Deus fez em sua vida e inspire outras pessoas a também se renderem a essa prática poderosa. Se você gostou deste vídeo e sente que ele tocou seu coração de alguma maneira, quero te convidar a se inscrever no canal para que você não perca mais conteúdos como este. Cada novo vídeo é uma oportunidade de crescer mais na fé, de aprender e de transformar sua vida. E mais importante ainda, compartilhe nos comentários o que você aprendeu com essa jornada, o que Deus revelou a você durante esse período de jejum e transformação. Suas palavras podem ser um testemunho poderoso para outras pessoas que estão na mesma jornada que você. Vamos continuar essa caminhada juntos, como uma comunidade de fé, buscando a Deus com todo o coração, vivendo de acordo com os seus propósitos e transformando o mundo ao nosso redor. Eu te convido a continuar conosco, compartilhando suas vitórias, suas dificuldades e, acima de tudo, sua gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. A nossa jornada não termina aqui, ela continua. Junte-se a nós e vamos juntos fazer a diferença no mundo, vivendo com fé, amor e gratidão em tudo o que fazemos.